Olá, tá começando mais um Restart aqui nessa segunda-feira. Eu sou o Wallace Cruz, eu vou estar tentando passar uma mensagem para vocês aqui no lugar do Pastor Romney, mas amanhã ele está de volta. Então eu espero que você fique aqui com a gente, pelo menos por hoje. Dá o seu like logo nessa manhã, porque para mim, né, por favor, porque hoje a gente vai tentar falar um pouquinho sobre o comportamento de um cristão no meio de como a gente vive em sociedade hoje, com tanta gente criticando a gente e tudo mais. Então vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso. A palavra de hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre a primeira carta de Pedro. A primeira carta de Pedro ele mandou para as igrejas na época da Ásia Menor, que hoje em dia é a Turquia. E naquela época os cristãos estavam sendo perseguidos pelo Império Romano. Então Pedro manda essa carta para encorajar a igreja a como se comportar no meio dessa sociedade de perseguição, de críticas e tudo mais que estavam sendo para os cristãos naquela época, tá certo? Então, a palavra de Deus que a gente vai ler hoje está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. A primeira coisa que eu vou perguntar para vocês aqui é como tem sido a sua vida em Cristo, né? O versículo 15 começa dizendo: santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. E como é que eu consigo ver isso? Como é que você vive a sua vida? As pessoas olham para você e percebem que você tem algo diferente? As pessoas olham para você e percebem que o seu estilo de vida não condiz com o estilo de vida do mundo, né? O que é que você faz no seu dia a dia? Você se conforma com as coisas desse mundo ou você vive de forma que as pessoas possam admirar você pela diferença que você faz? Você já foi para um restaurante, por exemplo, e viu uma pessoa gostar tanto de uma comida e você diz assim: poxa, eu quero aquela mesma comida que eles? É mais ou menos assim que a gente precisa viver a nossa vida em Cristo, né? A gente precisa mostrar que viver em Cristo é muito melhor do que viver pelo mundo, viver as coisas do mundo. E isso vai refletir na forma como você vive o seu dia a dia. Continuando aqui, ele vai dizer o seguinte: e estejam preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Quando a gente vive em Cristo, a gente vive de uma forma que as pessoas vão ficar curiosas para saber o que é que a gente tem de diferente. Um grande problema das igrejas, de muitos cristãos, não todos, mas muitos cristãos, é um certo tipo de arrogância. É a gente dizer assim: não, eu tenho Cristo, eu sou melhor do que você, sou melhor do que todo mundo, você precisa conhecer a Cristo porque é isso que tem que acontecer. Você está preparado para explicar às pessoas o porquê que você é diferente deles? Você está preparado? Você lê a Bíblia com frequência para explicar o porquê que você vive da forma que você vive, para dar razão para a esperança que você tem? A gente precisa entender que a gente está aqui de passagem. Esse não é o nosso mundo, né? O nosso mundo está com Deus. Mas enquanto estamos aqui, a gente precisa primeiro se dar bem com as pessoas que estão ao nosso redor. A nossa missão aqui é tentar atrair mais pessoas para o nosso reino e não se comportar como parte do reino que está aqui agora da terra. Estamos aqui de passagem e queremos levar mais pessoas, queremos mostrar às pessoas o Cristo que nós temos. E a gente faz isso com mansidão. E aí chega na terceira parte da mensagem de hoje, no capítulo 3, versículo 16, diz assim: Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência. A gente precisa ter Jesus no nosso coração, sabe, viver uma vida que reflete Jesus no nosso coração. Precisamos estar preparados todos os dias para explicar, porque as pessoas vão perguntar e a gente tem que explicar o porquê da nossa vida ser do jeito que ela é. E a gente tem que aprender a fazer isso com respeito e mansidão. A melhor forma de evangelizar alguém é viver uma vida de acordo com a vida que Cristo nos dá, uma vez que aceitamos Ele em nosso coração. E se a gente vive uma vida que é exemplo para outras pessoas que querem ter uma vida parecida, é inevitável que algum dia alguém pergunte para nós qual é o motivo da nossa esperança. E uma vez que eles façam isso, essa é a sua deixa para você dizer o porquê. E faça isso com respeito, com mansidão, sabendo que as pessoas
têm visões diferentes do que a nossa, têm um estilo de vida que estão acostumados com eles, entendeu? Porque muitas vezes a gente perde a oportunidade de alcançar alguém para Cristo porque vamos explicar as nossas verdades, aquilo que acreditamos de forma muito agressiva, de forma muito imperativa, e isso muitas vezes afasta do que atrai. Então, a gente tem que estar sempre preparado para falar o porquê e falar de forma que vá atrair ainda mais as pessoas para Cristo. Até mesmo porque a gente tem que estar preparado para críticas. A coisa mais fácil do mundo hoje em dia é todo mundo dizer assim, você é cristão? E vai começar uma lista de todas as coisas ruins que passam na mídia, na sociedade sobre o que é ser cristão. Porque cristão é hipócrita, porque cristão faz isso, isso e isso, são um bocado de pessoas falsas e não sei o que lá das quantas. Você quer dar a eles mais um item para essa lista? Ou você quer falar com mansidão, com respeito? Porque até nesses momentos que as pessoas vão ter alguma coisa para criticar para vocês, olha o que diz no final do versículo 16. Com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Alguém vai acusar você de alguma coisa ruim se você não está fazendo nada de ruim? Até pode, mas lembre-se do seguinte, poucos versículos antes diz assim, ora, quem há de maltratá-los se vocês foram zelosos, no versículo 13, na prática do bem. Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da injustiça, vocês serão bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. Ora, Jesus Cristo ele nunca pecou, ele nunca fez nada de errado, ele nunca deu motivo para que a sociedade o condenasse e ainda assim o condenaram. Então, a gente também tem que estar preparado para se identificar com Cristo em relação a isso, né? Como você tem vivido sua vida? Você está preparado para explicar às pessoas o porquê que você é do jeito que você é em Cristo? Você está preparado para explicar de forma mansa, de forma respeitosa? Como você está representando a Cristo nesse período de passagem que a gente está aqui na Terra? Em vez de tentar afastar as pessoas, colocar um escudo para se separar mais do mundo que a gente está vivendo, você está preparado para alcançar mais pessoas com mansidão, com respeito? Você está preparado para deixar as pessoas envergonhadas por criticarem você por aquilo que você é? Então essa é a mensagem para essa semana, para que você possa começar essa segunda-feira preparado aí para lidar com o mundo que a gente vive hoje, tá certo? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de estudar a Tua Palavra, de tentar aplicar ela em nossas vidas. Cuida para que a gente possa ter sempre o cuidado de viver a nossa vida de acordo com a Tua vontade, Senhor. E te peço que a gente esteja sempre preparado para explicar, para defender a nossa fé, para explicar e atrair as pessoas para aquilo que nos faz diferente deles. E sempre com mansidão, Senhor, com respeito. Nos encoraja nessa semana para que a gente possa refletir a Cristo nos nossos trabalhos, no nosso dia a dia. E, Senhor, nos encoraja para viver num mundo em que a gente vai estar sempre sendo perseguido, sempre sendo criticados, mas que o Senhor nos dê bom ânimo, porque o Senhor superou o mundo. O Senhor venceu o mundo. E é no Senhor que a gente se espelha e nos encoraja para o futuro. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter ficado aqui comigo nessa segunda-feira diferente, né? Eu espero que amanhã você volte para cá, que amanhã vai ter o Pastor Romney de novo para dar continuidade às mensagens da semana, tá certo? E é isso aí. Se você curtiu a mensagem de hoje, então deixa aqui o seu like, se inscreva no nosso canal. A partir de amanhã, o Pastor Romney vai estar de volta dando o resto das mensagens com muito mais simpatia, muito mais carisma. Eu espero que você tenha gostado da mensagem que eu tentei passar hoje. E vamos seguir a semana aí encorajado pela palavra de Deus, tá certo? Se inscreva no nosso canal, passe essa mensagem para todo mundo que você acha que também vai ser abençoado pela palavra de Deus. E eu espero você amanhã aqui no nosso canal.